Então, boa noite a todos que nos assistem também pela internet, né? A TV Cresce. Sou o professor Júlio César Sanches, sou advogado também. Como o nosso amigo falou, sou apresentador do programa Questão de Direito, não vai perder. O que é o programa Questão de Direito, professor? Toda quarta-feira, das 10 às 10h30, é um curso de direito para você, corretor. Olha que coisa boa, gratuito. Professor, aonde eu acho isso? Na TV Cresce, né? No site da TV Cresce. Também no YouTube. Ah, não sei acessar o site da TV Cresce. Vai lá no YouTube e digita lá, professor Júlio César Sanches, Júlio César Sanches, advogado Júlio César Sanches. Você vai achar. É um curso de direito para você. É com base na pós-graduação de Direito Imobiliário e Registral. Olha o conteúdo, olha que importância aí. Então não vai perder. Tá? Ah, não vi ainda. Então vai lá, você vai conseguir ter acesso no YouTube, digita professor Júlio César Sanches, advogado Júlio César Sanches, questão de direito, não tem desculpa. Você vai achar de todo jeito lá. Você vai ver a carinha do professor aqui. Então não vai perder. Nós estamos no programa, se eu não me engano, 45. Então é muita informação. Hoje, inclusive, o programa ao vivo, né? Você assistindo ao vivo, você consegue mandar pergunta. Ao vivo, a resposta instantânea. Inclusive, hoje foi a aposentadoria. Será que o corretor pode se aposentar? Como ele se aposenta? Está lá, está à sua disposição. Nós temos um programa também muito especial, que é o primeiro programa, que são os atos iniciais. Para quem me conhece, na primeira palestra, na Quarta Nobre, onde a gente teve a oportunidade de ministrar um curso de Direito Imobiliário para corretores. Nós falamos dos atos iniciais, qual que é a importância de fazer os atos iniciais. O corretor de imóveis de sucesso, o advogado que atua na área também, para que ele possa ter sucesso, ele tem que cumprir os atos iniciais, senão ele vai ter problema. E o problema, o corretor, se ele não faz os atos iniciais, o problema é sério. Porque nós vamos ter a responsabilidade civil, perdas e danos, processo, dinheiro, você vai ter que devolver a comissão. Vai ter problema criminal. Esse problema criminal por quê? Justiça criminal. Vai ter problema disciplinar junto ao CRES, porque o CRES é um conselho. Apesar de ele te dar de presente um plus, né? Curso, Quarta Nobre, questão de direito, CRES esclarece, a TV cresce, mas a hora que ele tiver que cobrar de você, credibilidade na profissão, ele vai cobrar, porque ele é feito para isso, né? É um conselho de classe. Então, ele quer que o corretor de imóveis atue com qualidade, com credibilidade. Então, atos iniciais, falei no programa inicial, falei na palestra da Quarta Nobre passada, são os atos iniciais, são as certidões. Corretor não dá para trabalhar sem tirar a certidão, hein? E quando a gente fala de conjunto de certidões, nós vamos pensar em 3 possibilidades. Comprador, vendedor e o imóvel. Eu preciso conhecer o imóvel que eu estou fazendo a locação ou a venda. Como que eu conheço o imóvel? Certidão vintenária, né? Certidão de matrícula. Antes de 73, conhecido como transcrição. Só muda o nome, mas é a mesma coisa. Preciso conhecer esse imóvel. Eu preciso ver se esse imóvel tem débito na prefeitura. Ah, mas não é imóvel urbano, é rural, então precisa verificar, junto a esse imóvel se é rural, junto à União, se existe algum débito, você precisa verificar. Em relação ao comprador, você precisa verificar o quê? Se esse comprador ele pode vender o imóvel? Será que essa venda não pode ser anulada posteriormente, com uma ação pauliana, fraude contra credores? Como que eu vou evitar isso? Tirando certidão também, de distribuição cível, distribuição penal do vendedor, certidão trabalhista. Cuidado com a trabalhista, porque tem a certidão de débitos trabalhista e tem a certidão de ações trabalhistas. São 2 que eu vou tirar, certidões trabalhistas. Em relação ao comprador, professor, eu preciso? Também. Você precisa conhecer esse comprador. Também tem que tirar certidão. Porque esse comprador pode ser um sujeito que mexa com algo ilícito, não sei, traficante de drogas. Aí você imagina, você, corretor de imóveis, faz uma transação, esse cliente aparece com um dinheiro que não é lícito, você até provar que você não faz parte da quadrilha, pode sair caro para você. Envolver Polícia Federal, Polícia Civil. Então, você tem que conhecer o comprador, o vendedor, o locador, o locatário. Precisa conhecer o imóvel que você está atuando. Então, essa é a grande dica do nosso programa, né? Atos Iniciais, está lá à sua disposição. Vamos divulgar isso. Por que divulgar? Quanto mais a gente divulgar esse programa, mais qualidade a gente vai ter, mais pergunta boa a gente vai ter. Então, não deixe de assistir, tá bom? Hoje o tema é outro, mas antes do tema eu quero falar algumas questões, então. Em primeiro lugar, quero fazer um convite a todos, né, que queiram comparecer na pós-graduação em Direito Imobiliário Registral. Vai lá, é gratuito. Fala, eu sou convidado do professor Júlio. Chega lá, qualquer unidade, ó, temos 3. Tatuapé, Paulista e Osasco. Vai depender a que é mais próxima da sua casa. Se você chegar na faculdade e falar, ó, eu sou convidado do professor Júlio do CRES, acabou, você entra. Isso aí eu pedi para autorizar. Você assiste o curso o dia todo.
Professor, quais são os dias dessa pós? Nós temos de sábado, sábado sim, sábado não. Sábado sim, sábado não. Então você vai lá, começa o curso às 8 horas, para meio-dia, volta a 1 e vai até às 17 horas. Então, qualquer unidade dessa aí, você tem a oportunidade de frequentar o curso. Vai lá, é gratuito, tá? Tem aluno que paga? Sim, o aluno formado em Direito, o advogado paga, mas você, eu estou te convidando. Você assiste 1, 2, 3 aulas de forma gratuita para conhecer, fazer amizade, fazer o network que a gente precisa tanto hoje. Tá? Na unidade de Tatuapé, a partir de agosto, nós vamos ter o curso de terça e quinta à noite. Terça e quinta à noite. Na unidade Osasco, também de terça e quinta à noite. Na unidade Paulista, sábado sim, sábado não. Paulista aqui, inclusive nesse quarteirão aqui, viu? 1499, né? Fica ali no 10º andar, Faculdade André Ussem Pró-Ordem, tá? Então, vocês estão convidados. Faz amizade, tem muito corretor que está frequentando o nosso curso, muito advogado. Então, não perca a oportunidade não de fazer amizade. Tem fiscal do Cresce, tem muita gente boa para você conhecer aí à sua disposição, tá? Um convite especial com muito carinho. Eu queria falar disso para vocês, porque conhecimento não é fácil. Outra coisa que eu quero falar para você, nosso escritório é especializado em vários ramos do direito. O professor Júlio, que fala aqui, ele é especialista em direito imobiliário, então uso capião, cobrança de honorários de corretor, defesas disciplinares de policial militar, corretores, corretor de seguro, advogado. Essa é a atuação do professor Júlio. Mas o escritório ele atua também no Tribunal do Júri, direito penal, atua também com direito militar, direito civil, inventário, divórcio, separação, alimentos, outras questões também como direito imobiliário e condominial, da assessoria para condomínio, para síndico. Também atua no direito do trabalho, mas também para categorias específicas, né? Então, para atletas de futebol, atletas no geral, corretores, quando solicita o vínculo empregatício, né? Quando tem. Ah, professor, o corretor pode ter vínculo empregatício? Pode. Se ele tiver cara de empregado, ele tem sim. Precisa tomar cuidado com essa história aí. É uma outra responsabilidade. Sindicatos, direito tributário, consumidor, também regularização de imóveis, né? Fazemos muito uso capião, e concursos públicos, aquelas ações que envolvem concurso público, só para apresentar o escritório, tá? Professor, eu preciso do seu telefone, por algum motivo. Posso mandar um e-mail? Pode mandar um e-mail. Eu tenho esse costume de passar o e-mail para o meu aluno, para quem frequenta a minha palestra. Eu gosto desse contato direto. Acho que a sua pergunta vai me ajudar a responder uma pergunta de outra pessoa. Conhecimento é isso, é uma bola de neve. Então, eu tenho o costume de deixar assim, o telefone do escritório, que é o 2061-5649. Telefone do escritório, DDD 11, tá? 2061-5649. Passo o meu e-mail pessoal, não é o e-mail do escritório, mas é pessoal, respondo a sua pergunta. Peço paciência, porque hoje o professor tem mais ou menos uns 6 mil alunos, graças a Deus. Hoje a gente tem a oportunidade de lecionar em mais de 20 universidades no Brasil. Então, gosto muito do ramo e deu certo, porque a gente ama muito tudo que a gente faz com amor, dá certo, não é verdade? Então, tem um pouquinho de paciência nessa resposta, mas eu vou te responder, tá? julio.professor.direito@gmail.com. Professor, você tem um site também? Tenho. Inclusive, esse site tem vários modelos, né? Modelo de contrato de locação, modelo de contrato de compra e venda, modelo de auto de vistoria, modelo de autorização de serviço, também está no site. Qual que é o site, professor? www.profjuliocesar.com. Não tem BR, tá? www.profjuliocesar.com. Tem vários modelos ali à sua disposição. Contrato de compra e venda, compromisso, promessa, contrato de locação, tudo à sua disposição. Professor, eu pago alguma coisa? Não, gratuito. Gratuito, tá? Paga nada não. Está à sua disposição para você usar, faz o comentário, se quiser mandar alguma coisa, a gente inclui lá. A intenção é se ajudar, nós precisamos nos ajudar. A categoria precisa ser mais unida, tá? Outra coisa que eu quero te fazer um convite também, nós vamos lançar agora o livro Manual de Direito Imobiliário. Se você quiser participar do lançamento do livro, vamos lançar em São Paulo, São José dos Campos e também Osasco. Quem for no lançamento vai ganhar o livro gratuito. Esse livro é muito completo, porque tem modelo de peças processuais, então tem modelo de ação de despejo, uso capião, mas tem conceitos também, o que é direito imobiliário, além do que é direito imobiliário, o que é locação. Locação é muito complexo o assunto. Nós temos a Lei 8.245, que trata do assunto de imóveis, o quê? Comerciais, residenciais e por temporada. Mas quando a gente fala de locação é muito mais complexo, porque a locação pode ser o quê? De bem móvel, bem imóvel, pode ser regulamentado pelo Código Civil, pode ser regulamentado pelo Estatuto da Terra. Olha quanta informação. Quem comparecer, além de participar de um cofre, igual nós tivemos aqui, também vai ganhar o livro
Então, entre em contato com o escritório, fica lá que eu vou colocar o lançamento do livro no site, tá? Quem quiser acompanhar, por favor, é um grande prazer, tá bom? Então, vamos lá. Questão de direito, só para divulgar mais um pouquinho o programa. Então, nós temos um programa à sua disposição, toda quarta-feira, das 10 às 10h30, ao vivo. Professor, eu consigo falar, enquanto o professor apresenta o programa, eu consigo falar com o professor? Consegue. Olha que bacana. Mas você faz a pergunta, eu te respondo ali, ó, na hora, na lata. E outros corretores que estão assistindo o programa têm acesso a essa resposta também, aproveitando a sua pergunta. Olha que coisa bacana, né? Está à sua disposição, toda quarta-feira, das 10 às 10h30. Quem não consegue assistir o programa ao vivo, é só meia horinha, não tem desculpa para não assistir, consegue no YouTube e no site da TV Cresce, tá? Feito com muito carinho. É meia hora de programa que dá um trabalho danado, né? Mas é com muito amor que a gente faz, tá? Então, só para divulgar o programa, então. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho em relação à consultoria de treinamentos também. Nós temos um curso de formação de prática jurídica para corretores. Esse curso é para 60 pessoas, normalmente 15 bolsas, tá? Quem tiver interesse também, entre em contato também, ganha esse curso, é totalmente prático. Outro curso também, formação de síndico e conselho, também é um curso que a gente fornece também, e aí entra outros concursos, aí, questão do exame de ordem e outros, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da guarda compartilhada, agora sim entrando no assunto, depois desse bate-papo, dessa conversa. Professor, o que é guarda? Guarda não é guarda de guarda-chuva, hein? E nem guarda, né, de guardar alguma coisa. Essa guarda aqui é a guarda lá do direito civil. É a guarda de um menor, um descendente, o seu filho, ou o filho de alguém, do seu irmão, o seu neto. E quando a gente fala de guarda, é importantíssimo. Porque a guarda muda a vida da criança totalmente. É o alicerce, é o crescimento da criança e do adolescente. E por que falar de guarda compartilhada? Para quem acompanha o Jornal Nacional, outros jornais, sabe que tivemos uma mudança recentemente sobre a guarda. Porque a regra da guarda era a guarda unilateral. E hoje não. Hoje é a guarda compartilhada. Professor, o que significa isso? A gente vai conversar. Mas por que a gente chegou nesse momento da guarda compartilhada? O que levou a termos a guarda compartilhada? Tudo, os colegas têm certeza que estão percebendo isso, está sofrendo uma mutação. As profissões estão sofrendo uma mutação. Hoje em dia, por mais que a gente não queira, dá para negociar alguma coisa sem entender um pouquinho de informática hoje? Não é difícil? Ah, mas, professor, eu não detesto informática, mas não tem jeito. A gente tem que, pelo menos, saber imprimir alguma coisa no computador, digitar no Word, mesmo que não queira, que não goste. Mas isso é a mutação. A mutação da vida, a mutação dos conceitos, a mutação profissional. Tudo está mudando, está evoluindo muito rápido. E não só a profissão, porque o corretor, eu falo isso nas minhas palestras e no programa, o corretor evoluiu. O corretor antes era um corretor de imóveis. Hoje, continua sendo chamado de corretor de imóveis. É o nome correto. Mas hoje ele tem que ser o quê? Um consultor de negócios. O corretor imobiliário, hoje ele precisa ter noção de psicologia, de direito, precisa ter noção de direito ambiental, precisa ter noção de arquitetura, precisa ter noção, porque hoje não dá mais para enganar o cliente. Hoje o cliente, quando ele vai até o corretor, até o advogado, até o médico, ele já tem as informações pertinentes já no Google, no YouTube. Não é assim, Tomitino? Quando você vai até o médico, você, no mínimo, o seu filho, ou seu irmão, digitou lá no Google para saber os sintomas da coisa, não é assim? Quando você vai no médico, você já sabe. Mais ou menos o que você tem. O médico só confirma. Então, as coisas mudaram. Hoje, você, como corretor, precisa passar confiança. Precisa mostrar para o seu cliente que você entende o que é um contrato de compra e venda, um contrato de promessa de compra e venda, um contrato de compromisso de compra e venda. O que é um contrato de locação? Qual que é a Lei 8.245? O que é o Código de Defesa do Consumidor? O que é psicologia? O que é metragem? O que é metro quadrado? Você precisa entender. Senão você não vai acompanhar seu cliente não vai te dar importância. As coisas mudaram. O médico não adianta ser mais só médico. O corretor não pode ser mais só corretor. O advogado não pode ser mais só advogado, não. Se ele não tiver conhecimento de outras informações, ele fica para trás. Tudo mudou. E quando eu falo tudo mudou, até a família mudou. Como assim, professor? A família, antigamente, o que era uma família? Papai, mamãe, 2 filhinhos, o cachorro, não era assim? Papagaio. Hoje não. Hoje a família, nós não temos mais a família só a família convencional. Hoje nós temos várias formas de família. Está aqui, ó. Tem a família convencional, que é o papai, a mamãe e o irmão. Cachorrinho, papagaio, periquito.
Isso é a família normal que a gente conhece, mas não, nós temos a família homossexual. Hoje, homem com homem, normal, pode casar. Tem gente que está comemorando aí, hein? Verdade, não sabia, ficou sabendo agora, hein? Homem com homem pode casar. Mulher com mulher também pode casar. É a família homossexual. Relações de afetividade, não é mais sangue hoje. Hoje é o carinho, hoje é gostar. Hoje nós temos também a família monoparental. O que é isso, professor? É aquela mulher que quer ter o filho sozinha. Sozinha. Ela quer a casa dela, ela e o filho. Ou, a maioria, acontece isso muito com mulher, mas homem também. O cara consegue a guarda do filho dele, é ele e o filho. Ele e 2 filhos. Mudou o conceito de família. Então a família não é mais aquela família de antigamente, né? Papai, mamãe, o cachorro e 2 filhos. Não é mais assim. Muita coisa diferente pode ser chamada de família. E é família. Então tudo mudou. E isso refletiu aonde, professor? Na guarda. Porque antigamente a regra da guarda era a guarda unilateral. Quando você tinha um filho, infelizmente o casamento não dava certo, a união estável, porque casamento, vários regimes de casamento, separação total de bens, união universal, parcial de bens, união total de bens, ou união universal. O casamento, antigamente, o sujeito queria viver em conjunto, ele tinha que casar. Hoje não, hoje pode viver uma união estável. Mas essa mudança na família mudou na guarda também. E aonde mudou na guarda? Antigamente, quando o sujeito se divorciava, meu filho vai ficar com a minha mulher. Era a regra do jogo. Normalmente a guarda fica com a mulher. Com a mudança da lei da guarda compartilhada, isso mudou muito. Porque a responsabilidade não é mais só do pai ou só da mãe. Hoje o nome não é mais guarda unilateral, é guardião. Hoje a regra, um juiz de direito, um juiz da vara de família e sucessões, quando vai sentenciar em relação à divisão da guarda do bebê, da criança, do adolescente, ele não vai dar mais a guarda unilateral à mãe, como de regra, como era. Hoje não, ele vai analisar o contexto. E na dúvida, a regra hoje mudou, é a guarda compartilhada, ou seja, 50% da responsabilidade da mãe, 50% da responsabilidade do pai. Ah, mas quem vai ficar com a criança? Aí quem ficar com a criança, quem o juiz e uma equipe multidisciplinar, assistente social, advogado, promotor, decidir entender que é interessante ficar com um ou outro, vai ser o guardião. E guardião, o que é o guardião? Quem vai tomar conta da criança. Mas não que ele tenha mais direitos ou mais responsabilidade em relação à criança. A guarda compartilhada é a guarda atual, é a regra do jogo hoje. E essa guarda compartilhada, ela veio mudar tudo. Porque até a pensão alimentícia, né, que é o grande medo de muitos homens aí, a pensão alimentícia, o fundamento da pensão alimentícia também mudou. Antigamente, a regra do jogo era a guarda da mãe, não era assim? Unilateral. E aí cabia a mãe, representando o menor, ingressar com uma ação de alimentos, ação alimentícia. E o pai tinha que pagar os alimentos, até 33%, talvez 33%, pode ser mais, pode ser menos, não é a regra do jogo 33%, é uma tabela que criaram, mas ela não existe em lugar nenhum, está escrita. Hoje não, com essa mudança de guarda, até a pensão alimentícia ficou complicado, porque mudou a situação. Hoje, a mãe, se ela é guardiã, ela tem a mesma responsabilidade que o pai. Isso está mudando até a regra da pensão alimentícia. Porque antigamente a pensão alimentícia, quem ficava com o filho, poderia, representando, né, esse menor, cobrar do outro. Hoje, pode cobrar a pensão alimentícia? Pode. Mas o fundamento tem que ser muito bem feito, muito bem elaborado, porque a responsabilidade é 50% de cada um. Lógico, o guardião, quem ficar com a guarda da criança, com certeza vai ter um maior gasto. Por quê? Porque mora com a criança. Mas mudou o entendimento. Não dá mais para... a criança mora com a mãe e ela está me cobrando pensão alimentícia. Se provar que você tem a guarda compartilhada, já muda a situação. Porque o direito e os deveres é 50%, é igual de cada um. Então mudou muito isso. Professor, aonde mudou isso? Então foi a nossa presidenta aí que mudou. Agora, presidente ou presidente, eu posso usar o termo, né? Então, é a Lei 13.058, mudança recente, dia 22 de dezembro de 2014, que altera os artigos 1583, 1584, 1585 e 1634 da lei, né, do Código Civil antigo. Lembrando que agora o Código Civil houve uma alteração, né, então, em breve, a gente vai utilizar um Código Civil
novo, tem que se atualizar também. Então, foi essa lei que mudou em relação à guarda compartilhada. Professor, guarda compartilhada quer dizer que uma criança vai ficar 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe, 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. Não, hoje não. Essa guarda compartilhada que virou a regra no Brasil, não é aquela guarda compartilhada de outros países. Porque a nossa justiça entende, os assistentes sociais entendem, quem trabalha com família, com criança e adolescente entende, que deixar a criança 15 dias com a mãe, 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe, 15 dias com o pai, isso não faz bem à criança. Ela vai viver com uma mochilinha nas costas. Imagina a situação, né, da criança. Chegou em casa, mãe, posso arrumar uma mochila para ir com o pai? Né? Fica cansativo, mexe com a cabecinha da criança. Então, no Brasil, a guarda compartilhada não quer dizer que é guarda alternada, né? Fica um pouquinho com um pouquinho com outro. Não, compartilhado, a guarda compartilhada do menor, a responsabilidade é a mesma. 50% do o pai, 50% da mãe. Porém, um dos dois vai ser o guardião. Esse guardião vai fazer o quê? Vai ficar com a criança, vai morar com a criança. Vai morar até que o outro prove o contrário. Porque se o outro provar, o pai ou a mãe provar que ele deve ser o guardião da criança, essa criança vai morar com o pai ou com a mãe. Mudou a história. Guarda compartilhada, a responsabilidade é dos dois, 50% para cada um. Diferentemente, totalmente da guarda unilateral. Olha que interessante essa mudança legislativa, hein? Muito interessante. Então, essa guarda compartilhada não tem nada a ver com a convivência alternada, tá? Então, tem muita gente, existe uma confusão. Meu Deus, agora a regra do jogo é a guarda compartilhada. Meu Deus, então meu filho vai ficar 15 dias comigo, 15 dias com o pai. Não é isso. No Brasil não é assim. A guarda compartilhada, um dos cônjuges, né? Ou um dos pais, vai ficar com a criança como guardião. Vai morar com a criança. Porém, vai morar com a criança, mas a responsabilidade dele é 50%, porque 50% é do outro, seja o pai ou seja a mãe. Tá? Então, a gente não pode confundir isso. Professor, qual que é o objetivo, então, da guarda compartilhada e o objetivo dessa lei? O tempo de convivência com os filhos deve ser dividido. Esse é o entendimento da lei da guarda compartilhada. Porque, antigamente, a mãe ou o pai, né, pode acontecer com quem ficou com a guarda da criança, antigamente, aquela guarda unilateral. A criança era usada como objeto de vingança. Como assim, professor? Há um tempo atrás, tive a oportunidade de fazer um divórcio de um casal muito complicado. Esse casal não tinha filhos. Porém, esse casal tinha um cachorro. Professor, qual que era a briga? Do cachorro. Não era nem dos bens. Os bens, a partilha dos bens, nós fizemos na primeira audiência de conciliação. Mas a grande briga era por causa do cachorro. Um tentava, no processo, provar que ele comprou o cachorro, tinha o pedigree. O outro, né, ela, tentava provar no processo que ela que comprava a ração. Verdade. Aí você olhava para o cachorro e falava, esse cachorro deve, né, ser um cachorro muito bem tratado. O bichinho magrelinho, né, um poodle que parecia uma estopa. Totalmente amarelo. Nem branco era. Acho que nunca tomou banho na vida. Né? E aí eu pergunto para os colegas que estão nos assistindo na internet, para os colegas que estão aqui, isso aí é amor ou é picuinha, né? Ou é vingança? Porque se o cachorro era tão amado assim, não ia ser amarelo, para começar. Se é poodle branco, ele ia ser branco, né? Então, a guarda compartilhada, o intuito da guarda compartilhada é esse. Acabar com essa sede de vingança. Com a sede de vingança é difícil acabar. Mas, pelo menos, acabar com o acesso para que a criança, né, ou adolescente, seja esse objeto de vingança, com certeza hein? Porque a criança com a guarda compartilhada não pode mais ser usado como objeto de vingança, objeto para, eu sou mais que você, tá vendo, eu tenho mais direito que você. Hoje não. Então, o grande objetivo dessa lei é isso, aumentar o tempo de convivência com os pais. Porque a criança precisa do pai e precisa da mãe. Não dá para a criança viver só com a mãe ou só com o pai. Os dois são necessários. Quando eu tenho a oportunidade de ter realmente o pai e a mãe, melhor. Se não tem, não tem jeito. Se a mãe não tem condições, ou o pai, por algum problema, algum distúrbio, é diferente. Mas a regra é essa. Guarda compartilhada é isso. Tá? Então, essa mutação. Quem são os responsáveis agora com a guarda compartilhada? Com certeza a mãe e o pai. Professor, qual que é a regra do jogo hoje? Guarda compartilhada. Guarda unilateral virou o quê? Exceção. O juiz de direito só vai decretar a guarda compartilhada,
né, na verdade, a guarda unilateral, se realmente a mãe não tem condições ou o pai não tem condições. O que seria isso, não ter condições, professor? Realmente ter problemas com drogas, bebidas, entre outros problemas. Ou o pai ou a mãe. Aí você realmente não vai conseguir essa guarda compartilhada, e sim a guarda unilateral, porque o interesse é sempre proteger o menor. Tá? Sempre proteger o menor. Então, mudou tudo. Mudou até a pensão alimentícia. Olha que interessante. Lembrando, pensão alimentícia, já que a gente está falando da alteração da pensão alimentícia começa com a ação de alimentos. Depois da ação de alimentos, se o sujeito que tem a obrigação de cumprir pensão alimentícia não paga, ele é executado, né? Execução de alimentos. Que no Brasil cabe o quê? 2 pedidos. O pedido de penhora e o pedido de prisão. E aí vem aquele ditado, né? Ah, a única coisa que dá cadeia no Brasil é pensão. Então toma cuidado aí. Professor, meu filho fez 21 anos, preciso continuar pagando a pensão? Precisa. Como assim? Ele fez 21 anos, ganha mais que eu. Enquanto não ingressar com uma ação de exoneração de alimentos, você é obrigado a pagar a pensão alimentícia. Porque o seu filho, que você paga a pensão, homem ou mulher, se você paga a pensão em virtude de um pedido judicial, para rescindir, para acabar com esse poder judicial, só uma outra medida judicial. Então não faça isso, hein? Ah, fez 21 anos, fez 18 anos, vou parar de pagar a pensão. Não, tem que ingressar com uma ação que chama ação de exoneração de alimentos. Porque aí o juiz fala, agora sim, agora você se livra dessa obrigação. Pensão alimentícia é um binômio, necessidade e possibilidade. Necessidade, quanto a criança precisa para sobreviver? E possibilidade, quanto o pai ou a mãe pode pagar? A necessidade do filho do Neymar e a possibilidade do Neymar é muito diferente da nossa, não é? O filho do Neymar precisa de uma boa escola, senão vai ser sequestrado o menino. O filho do Neymar, a possibilidade do pai é muito grande, financeira. Então, necessidade e possibilidade é o que vai fundamentar a pensão alimentícia. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Não é um pouco contraditório quando você fala guarda compartilhada, em que a criança não vai passar uma semana no pai, não vai passar uma semana na mãe, ou um mês com um, ou um mês com outro. Não é contraditório, uma vez que ela é literalmente compartilhada? Não é contraditório? Porque eu já vi casos em que a criança fica uma semana com o pai, fica uma semana com a mãe. Eu já vi casos em que a criança fica com a mãe, mas o pai leva de manhã na escola, a mãe pega à tarde. Então, até existe um compartilhamento e uma residência mais fixa da criança num determinado lar. Não é contraditório? A guarda compartilhada, com certeza, o grande objetivo da lei é fazer o quê? Que o pai e a mãe tenham a mesma responsabilidade sobre o filho. Na prática, a gente sabe que a mesma responsabilidade, concordo, os dois podem até ter. Mas o mesmo convívio, o mesmo período de convivência é difícil. Porque mesmo na guarda compartilhada, um dos dois vai ser o guardião, porque não dá para dividir a criança no meio. E guarda também, a guarda compartilhada não é guarda alternada, né? 15 dias com um, 15 dias com o outro, ou uma semana comigo, outra semana com você, outra semana comigo, outra semana... Já pensou a cabeça da criança? Então, nesse sentido, a gente não vai atingir o objetivo. A lei não atinge o objetivo, que é regulamentar metade para cada um do período. Mas, em termos de responsabilidade, que é o grande objetivo da lei, ele faz. Porque hoje, com a guarda compartilhada, tem muitas ações, aí o pessoal que tem filho, né? E não tem essa guarda compartilhada, tem a guarda lateral, está ingressando com ações. Por quê? Para buscar essa guarda compartilhada, porque a responsabilidade é a mesma. Inclusive as autorizações de viagem, autorizações de passeio, cirurgia. Antigamente, com a guarda lateral, numa cirurgia, só precisava da opinião da mãe ou do pai. Ou seja, de quem estava com a guarda unilateral. Com a guarda compartilhada, precisa da autorização dos dois. Porque os dois têm o mesmo peso, como uma sociedade, né? Na sociedade, quando a gente fala de uma sociedade 50% para um, 50% para o outro, a opinião tem que ser o quê? Dos dois, né? Não é acionista. E no caso, antigamente com a guarda lateral, ou o pai ou a mãe, quem não tinha a guarda lateral, era como se fosse um acionista. Ele podia até opinar, mas não ia valer muita coisa. Então, o objetivo da lei, o grande objetivo específico foi atingido. Agora, essa questão de tempo aí, realmente não tem jeito, né? Um acaba ficando mais com a criança que o outro, criança e adolescente, né? Antigamente, com a guarda lateral, quem não tinha a guarda lateral, ou seja, o outro, né, ou ele ou ela, porque a guarda pode ser da mãe e do pai, nossa senhora, a pensão alimentícia, qual que era o fundamento?
até 33% pensão alimentícia. Mas, meu Deus do céu, eu sou a mãe, a guarda é sua, e eu tenho que pagar 33%, eu só ganho um salário mínimo por mês. Não, tem que pagar um salário mínimo. Tem que pagar 33% de um salário mínimo. 33%, 40%, 50%. Hoje não. Com essa mudança da guarda compartilhada, o que acontece? Mudou a questão da pensão alimentícia também. Porque hoje, da guarda compartilhada, o juiz, a justiça e os advogados, no processo, vão fazer o quê? Vão investigar e vão trazer ao processo essa informação para que tenha um julgamento de quanto ganha um e quanto ganha o outro. Qual que é a necessidade de um e do outro? Ah, peraí, a guarda é dela, só que ela ganha 15 mil reais por mês. Ela é corretora, hein? Ela ganha 15 mil reais por mês. Eu sou professor. Eu ganho 1.000. Eu vou ter que pagar 33%, mas a guarda é compartilhada. E aí muda a situação. Com essa guarda compartilhada, com esse fundamento, implica muito, né? Mexe muito com a questão dos alimentos. Por quê? Porque hoje, se ela ganha mais, ela também terá que contribuir com 50%. Do que ela ganha 50%, 33%, e ele 33%, ou 20%, 25%, 15%, do que ele ganha. Então, com certeza, a criança vai ter uma contribuição maior da mãe ou do pai. E hoje começa a ser analisado individualmente, o casal, a questão necessidade e possibilidade. Né? No caso de quantos filhos? Não havendo filhos. Não havendo filhos. A separação da renda. Certo. Um ganha mais, outro ganha menos. Existe uma confusão muito grande em relação à pensão alimentícia. Né? A pensão alimentícia, a gente fala, pensão alimentícia é filho. Mas não é isso. A pensão alimentícia hoje, até o descendente pode pagar para o ascendente pensão alimentícia. Se você tem um pai, uma mãe, ou você tem um filho que está bem financeiramente, né, e ele não te ajuda e você tem necessidade, você pode ingressar com uma ação contra o seu filho de pensão alimentícia. E não só isso, mas existe a pensão alimentícia provisória. Nós temos um grande exemplo da pensão alimentícia, o caso do jogador, aquele Alexandre Pato, e a Stephanie Brito, né? Stephanie Brito. Por que ela conseguiu uma pensão provisória alimentícia? Porque o Alexandre Pato, diz a lenda, quando ele casou com ela, ele falou assim, ó, eu ganhei muito dinheiro, pode sair da Globo aí que eu banco você. Quando ele fez isso, o que ele fez? Ele tirou ela do mercado de trabalho. Ela teve que se recuperar após o divórcio para conseguir achar um espaço de novo no mercado de trabalho. Por isso o juiz decretou uma pensão alimentícia provisória, e altíssima por sinal, mas perto do que ele ganha é pouco para ele. Dependente até do regime de casamento. E isso não tem nada a ver com o regime de casamento. E isso pode acontecer também com aquela mulher, e acontece muito, os colegas sabem disso, o sujeito começa a ganhar dinheiro, assim, casado 25 anos. Pode acontecer com homem ou mulher, hein? Né, com os dois. 25 anos, casado. Começa a ganhar dinheiro, aí o que ele faz? Agora estou bem de vida, vou trocar por 2 de 20. Não é assim? E aí cabe pensão alimentícia também provisória. Essa mulher pode ingressar com uma ação, essa mulher ou esse homem, hein? Não tem a lei só Maria da Penha, mas tem a do João da Lapa também. Hein? Né? Verdade. Né? Então, o homem também pode ingressar com ação. Ou a mulher por uma pensão provisória. Porque você virou para sua esposa, ou sua esposa virou para você. Já pensou que beleza, né? Sai, vai cuidar da casa, para o homem. Pronto, vamos mudar, inverter a situação para não ficar um discurso machista. Né? Sua esposa chega em você e fala assim, ó, chega, eu sou corretora, eu ganho bem, tá? Você vai cuidar das crianças, eu gosto de trabalhar, você vai cuidar das crianças, você vai cuidar da casa e do lar, tá? Então pode sair do mercado de trabalho. Você também era corretor. Depois de 15 anos ela arruma o Ricardo, né? Mais novo, Ricardo, gente boa, e fala assim, ó, não quero mais nada com você. Ela te tirou do mercado de trabalho, não tirou? Cabe pensão alimentícia também, pensão provisória. Então, você pode ingressar com uma ação contra ela, pedindo a pensão provisória de até infinito, até 60 meses, aí, o que o juiz achar interessante para você se realocar no mercado de trabalho. Interessante, né? Uma mudança muito importante. Para começar, o Brasil ele não aceita opinião de terceiro. Quando eu falo opinião de terceiro, outros países. O Brasil ele segue o princípio da autonomia em relação às suas leis, né? Então, professor, o sujeito tem um imóvel lá na Argentina, vou fazer um inventário lá, tem que seguir as regras. Não, se ele é brasileiro, né, realmente é as regras do Brasil. Nós temos 2 critérios para avaliação de nacionalidade. Nós utilizamos o jus soli e o jus sanguine. Jus soli brasileiro é aquele que nasceu no território brasileiro, não só no Brasil, mas embaixada, consulado, navio, avião, considerado de bandeira brasileira. E o jus sanguine, quem tem sangue brasileiro, se o meu filho tem sangue brasileiro, por mais que ele nasceu na Espanha, ele é brasileiro, considerado brasileiro.
Então, ele segue esses dois critérios. Em relação à guarda, no Brasil, nós não temos a guarda alternada. Então, não existe esse negócio da criança fica com um, depois fica com o outro, depois fica com um. Não existe isso. E um entendimento até positivo, porque isso acabaria com a criança. Né? Pensou? A mochilinha nas costas? Ela ia chegar uma hora e ia fazer uma confusão psicológica. Mas, em relação a quem mora no estrangeiro, deve seguir sempre a legislação brasileira. Sempre. Ah, mas eu moro nos Estados Unidos, mas a legislação é brasileira. Se é brasileiro, a regra, pelo princípio da autonomia, é seguir a legislação brasileira. Então, em relação é assim que funciona. Oi, boa noite, professor Júlio. Boa noite. Eu sou o Celso, tá? Uma dúvida. Nessa regra atual da guarda compartilhada, vamos dizer, o casal tem que definir uma escola para o filho, um filho pequeno vai entrar na escola, ou um médico, alguma coisa assim, e não chegam num acordo. É o guardião que vai dar a palavra final ou isso tem que resolver de alguma outra forma? Olha que interessante, essa questão de guarda, quando ela não é de jurisdição voluntária, quando a gente fala em direito, em processo, a gente logo lembra de autor e réu, não é verdade? Ah, autor e réu. Mas nem todo processo tem autor e réu. Porque quando a gente fala de processo, nós temos jurisdição. Nós temos duas no Brasil. A jurisdição conhecida como voluntária e uma segunda jurisdição que é conhecida como contenciosa. Essa jurisdição voluntária não tem briga. Eu vou até a justiça, necessito da justiça, mas não tem processo. Tem processo, mas não tem autor e réu. Tem interessados. Não tem sentença na jurisdição voluntária, tem homologação. Para formalizar. É, para formalizar. E é isso aí. Jurisdição voluntária. Na jurisdição contenciosa tem briga, tem litígio, tem autor, tem réu, tem sentença. Ah, professor, difícil enxergar. Não é não. Olha um exemplo que eu vou te dar. Ó. Bem didático aqui. Ó. O divórcio. Quando os dois querem se divorciar, ela já tem um namoradinho novo, ele já tem uma namoradinha nova. Fiz um divórcio assim há uns 40 dias atrás, já apareceram até com um casalzinho novo já. Namorado novo, namorada nova. Me convidaram até para almoçar junto. Falei, não vou não. Né? Todo mundo beijando todo mundo. Falei, não vou não. Sai fora, tô fora. Né? Tá muito... Mudou as coisas, né? Obrigado. E esse casal tem briga? Não tem. Então, esse divórcio é consensual, jurisdição voluntária. Os dois já partilharam os bens. Ó, o carro fica com você, a geladeira fica comigo. O cachorro pudo branco fica com você, né? E a casa fica comigo. Pronto. Já foi partilhado, partilha de bens. Eles dividiram os bens deles. Pensão alimentícia não tinha filhos, não tem pensão. Ele não quer pensão porque ele trabalha e ganha bem. Ela também não quer pensão porque também ganha bem. Consegue sobreviver. Né? Então não tem briga, é fácil. É processo, professor? É processo. Mas não tem briga, não tem autor e réu. É um advogado para os dois. Jurisdição voluntária. Consensual, como a gente fica mais fácil de entender. Quando tem briga, é litigioso, processo litigioso. Ou seja, aí sim tem autor, tem réu. E aí tem sentença, que inclusive é conhecida como sentença traumática. Por quê, professor? Porque um dos dois, quem perder, vai ficar com trauma, né? E é verdade, né? Sentença traumática mesmo. Porque quando você deixa um terceiro julgar e o juiz é um terceiro, muitas vezes ele não vai dar o que você quer. Ele vai falar não para você. E vai te criar um trauma. Então, aí vem acreditado, mas vale um bom acordo que uma sentença traumática, né? Então, nesse caso, quando eu falo de guarda, a única forma que eu tenho de buscar essa guarda compartilhada com a nova lei, para os casos antigos, é ingressando judicialmente. Não tem outra forma. Eu ingresso com uma ação pedindo a mudança da guarda lateral para a guarda compartilhada. Só judicialmente. E aí, por que judicialmente? Porque aí um grupo multidisciplinar, um assistente social, um promotor, porque o promotor é o fiscal do menor, fiscal da lei, o assistente social, que é preparado para isso, o advogado, vai provar no processo que realmente deve seguir a regra, que é a guarda compartilhada. Porém, um vai ser o guardião. Professor, quem vai ser escolhido como guardião? Normalmente, aquele que tem mais condições de ser o guardião, ou seja, aquele que tem uma casa própria, ou tem uma casa já montada. Né? Ah, eu quero ser o guardião, eu sou a mãe e quero ser a guardiã da criança. A senhora tem casa? Não, cada dia eu moro em um lugar. Né? De segunda a quinta eu moro aqui, no trabalho. Na terça eu moro com a minha mãe. Não tem condições de ficar com a criança, né? Vai gerar um problema com relação à criação da criança. Tá? Boa noite, sou o Lenilson. Eu entendi bem a questão aí da guarda. Eu divorciei há 2 anos, a guarda ficou com a mãe, mas a minha filha não se adaptou. Ela tem 10 anos hoje e ela ficou muito mal. E aí nós chegamos à conclusão que de fazer compartilhada, mas nós entendíamos o compartilhado, morar um pouco na casa da mãe, um pouco na casa do pai. E é até hoje assim. Então, quando eu entrei na internet e vi a questão aí do quarta nobre seria isso,
Aí eu falei, eu não posso perder para tirar a dúvida, né? Inclusive, minha filha está passando no psicólogo, e eu já perguntei para a psicóloga se isso ia trazer algum problema para ela, futuro, né? E a psicóloga achou que não. E o senhor está falando agora que sim, que traz problemas. E aí, eu estou contra a lei, e eu tenho que resolver isso de alguma forma. A minha filha, ela está bem, da forma que está. Ela fica uma semana comigo. Quando é na segunda, pela manhã, ela sai da minha casa para a escola e à tarde já vai para a casa da mãe. E assim sucessivamente. Toda segunda, né, ela sai da casa de um para a escola, aí já vai direto para a casa do outro. E ela tem se adaptado bem, porque ela ficou ruim, ficou doente, quando ela ficou o tempo todo com a mãe. Entendi. Boa pergunta também, até para usar como exemplo os colegas aqui, pessoal da internet também. Olha que interessante, né? A questão de direito de família é que nem transação imobiliária. Ah, em toda transação imobiliária eu tenho que fazer o contrato de compra e venda. Não. Compra e venda é só quando ocorre a tradição. Compromisso de compra e venda é quando existe dívida. Então, cada caso é um caso. No direito de família, em relação à guarda compartilhada, professor, faz mal para a criança? Não é bom para a criança essa guarda compartilhada alternada, né? Não é que não é bom. Tem que ser analisado no contexto geral, por quê? Um exemplo disso, não sei do colega, mas a mãe mora pertinho do pai, no mesmo bairro. Isso daí não vai gerar tanto problema para a criança. Vai ser até bom. A criança é apegada ao cachorro, que ficou com o pai, um exemplo, né? Então ela vai curtir o cachorro também, vai voltar com a mãe. Agora, você imagina a situação da guarda compartilhada, que não é a regra da guarda alternada é outra coisa, fica um pouco o pai, um pouquinho com a mãe, onde a mãe mora em outro estado. Toda semana, ou cada 15 dias, a criança tem que pegar um avião, ou pegar um ônibus. E a escola, como que fica? Então, a guarda compartilhada, ela divide a responsabilidade, 50 do pai e 50 da mãe. Professor, é interessante fazer a guarda alternada? Com muito cuidado, com muito zelo. Por quê? Dependendo se os pais moram em bairros diferentes, o pai mora em São Caetano do Sul, a mãe mora lá em Santo Amaro. Como fica essa questão da guarda não compartilhada, mas sim alternada, na escola da criança? Vai prejudicar muito a criança. Vai viver com a mochilinha nas costas, vai sofrer. Agora, se o pai e a mãe moram perto, no mesmo bairro, na mesma rua, aí tudo bem, não vai prejudicar a criança, a escola é no bairro. A questão de direito de família, tanto no divórcio, no inventário, né, também no alimentos, na guarda, visita também, que é uma outra ação de regulamentação de visita, que é uma outra questão. Quem tem direito a visitar o filho? Quem não tem, não é guardião. Precisa utilizar muito bom senso, né? Porque o que acontece? Você como pai, você como mãe, você vai falar, opa, guarda compartilhada, legal, 50% é responsável para cada um. Mas vamos fazer alternado? Mas espera aí, você mora muito longe, pega muito trânsito, e a escola como vai ficar? Então precisa utilizar muito bom senso, né? Tem que ser consensual. Tem que ser muito consensual. Mas é legal fazer alternado. É bacana, a ideia não é ruim. Em outros países, quando a gente fala de guarda compartilhada, a regra é ser alternada também. Diferente do Brasil. O Brasil ele adquiriu a guarda compartilhada como regra, mas não alternada. A justiça entende que a criança tem que ficar ou só com a mãe ou só com o pai, guardião. Mas na situação do nosso colega, é interessante porque moram próximos, né? Então não atrapalha em relação à escola. Um leva, o outro vai buscar. Então, para a criança, não vai gerar um transtorno, algo nesse sentido. Por quê? Porque está tudo pertinho. O pai e a mãe, mesma rua, mesmo bairro. Então, isso é o bom senso. E isso, o bom senso, normalmente a gente consegue como? Consensual, né? Amigável. Provavelmente foi amigável. Então, é bom para a criança, assim, próximo, perto, não vai prejudicar em relação à escola, algum curso, não vai prejudicar. Agora, aquela mãe que só briga com o pai após o divórcio, ou aquele casal não precisa ser divórcio, não precisa ter casamento, porque filho não é sinônimo de casamento, né, mas uma união estável, um relacionamento de pouco tempo, gerou um filho, só briga os dois, não pode se encontrar que brigue. Um mora na Zona Sul, outro na Zona Leste. Eu quero a guarda unilateral, eu quero a guarda compartilhada e quero também a guarda alternada, tem que ficar 15 dias comigo. O juiz não vai dar. A promotoria, todo o processo de família, o promotor dá um parecer, promotoria de justiça, porque ele é o fiscal da lei, o fiscal do menor, dos incapazes, né, do idoso. Também não vai aceitar, porque vai fazer o quê? O assistente social também não vai aceitar, porque vai criar um transtorno nessa criança. Pelo amor de Deus, Zona Açúcar, em São Paulo, você sai daqui do lado para ir, sai do escritório no Ipiranga para vir na Paulista, demora 1h30 com trânsito, às vezes. Né? Você imagina a Zona Sul para a Zona Leste. Então precisa ser usado o bom senso. A guarda compartilhada é boa, é uma excelente ideia em relação à responsabilidade.
Opa, peraí, você é pai ou você é mãe, você vai responder comigo. A nossa responsabilidade é igual, ótimo. Atingiu o objetivo da lei. Ah, professor, e a guarda alternada? É legal? É importante? Dependendo da situação, é bacana. No caso do nosso colega, é interessante, mora perto. Agora, se mora longe, não. Então, essas questões tem que se analisar de caso prático. Do colega é legal, bacana. Mora próximo, né? Tá certo. Parabéns para os dois que chegaram a consenso. Filho em primeiro lugar, o bem-estar dele, do menor, né? Doutor Júlio César, meu nome é Levi Vieira. Prazer. Eu quero retomar uma colocação sua ao tocante ao término do pai ou da mãe, no caso, que tem a responsabilidade de pagar os alimentos até os 21 anos. Porém, quando esse alimentando, ele está fazendo uma faculdade, e até mesmo após a faculdade, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a esse respeito. Muito, esse assunto é muito interessante, né? Verdade. Exato. Verdade. Os colegas que nos assistem na TV Cresce, os colegas que estão nos assistindo de forma presencial aqui. Essa questão da exoneração de alimentos, ela é complexa mesmo. Porque muita gente fala, fez 18 anos, não precisa pagar mais pensão. Mentira. Na verdade, no direito, né, no direito imobiliário, inclusive, existem vários boatos errados. Né? A mídia divulga errado as coisas também. O Jornal Nacional, não estou falando mal do Jornal Nacional, mas de toda... Não mal, mas muito confuso, principalmente a parte jurídica. O que aconteceu com a nova lei? Seus problemas acabaram, organização Tabajara. Nova lei do inquilinato, não foi assim que divulgaram? Né? Despejo em 15 dias, em 10 dias. Mentira. Para começar, não é uma nova lei, a lei é nova. Mas a lei do 8.245 continua lá, a lei do inquilinato, a antiga e boa lei, 8.245. O que aconteceu? Veio uma nova lei para tratar de pouca coisa sobre locação, que é do fiador, que o fiador antigamente não podia sair do contrato, hoje ele pode, levanta a mão e fala, eu vou sair, mas fica 120 dias. Então não é a nova lei do inquilinato. Então a mídia realmente atrapalha a gente nesse sentido. Pensão alimentícia, preciso deixar atrasar 3 meses para ingressar com uma ação de execução de pensão alimentícia. Não, no dia seguinte. Ação de despejo. O sujeito precisa ficar devendo 3 meses de aluguel para ingressar com uma ação de despejo. Não, no dia seguinte eu já posso propor uma ação de despejo. Então é interessante que a mídia realmente explica muitas vezes de forma confusa. E essa relação da exoneração de alimentos também. Porque existe um boato, meu filho fez 18 anos, vou parar de pagar. Não pode fazer isso. Não pode, porque pode ser preso. Se o filho, né, com 18 anos, ingressa com uma ação, porque ele já é maior, ou a mãe representando, se ele for incapaz, ou seja, menor, ingressar com uma ação de execução com pedido de prisão, vai preso. E como a lei ainda diz, pensão alimentícia no Brasil, o que os colegas falam para nós? Dá o quê? Cadeia, né? Pode. Se tiver o pedido de prisão, pode. Então não pode fazer isso. A única forma, quando eu tenho uma ação de alimentos que foi deferida, né, houve a procedência da ação, existe uma pensão alimentícia que foi, na verdade, proposta através de uma ação e foi deferida. Ou seja, existe um processo, uma sentença. Para eu quebrar a efetividade dessa sentença, para derrubar essa sentença e eu parar de pagar a pensão, seja eu homem ou mulher, eu só posso fazer isso através de uma ação de exoneração. Professor, então é fácil. Tudo bem, eu sei que eu não posso deixar de pagar a pensão alimentícia, mas eu vou ingressar. Tem 21 anos, fácil demais. Eu vou ganhar, né? A ação ganha, né? Muita gente fala assim, a ação ganha. Nada é ganho na vida, né? Nada é ganho, inclusive a ação. Porque se você não fundamentar bem que seu filho tem possibilidades financeiras e você não tem necessidade de pagar aquele valor, você vai continuar pagando. Se o juiz entender, fala, peraí, seu filho está estudando, está na faculdade, está fazendo um curso técnico. Não. Ele não ganha bem ainda, não consegue nem pagar. Você vai continuar pagando. Professor, então você quer dizer que eu posso pagar a pensão alimentícia até os 30 anos? Se o seu filho quiser fazer pós-doc, né, você vai pagar até os 40, né? Dependendo da situação. Cada caso é um caso, né? Necessidade e possibilidade. Pensão alimentícia não é simples. Vou parar de pagar. Se o seu filho está fazendo faculdade, curso técnico, ou um curso de inglês, e não tem condições, a responsabilidade, a justiça entende que ainda é sua, como pai, como mãe. Interessante. E ainda tem uma questão, eu não posso citar o nome, mas é um dono de um cartório aqui em São Paulo, muito importante. O que aconteceu? Ele teve um caso extraconjugal há 40 anos atrás, e o cidadão entrou com exame de DNA, e o advogado entrou com pedido também de abandono intelectual. Esse cidadão do cartório, o qual eu conheço pessoalmente, ele está numa situação assim de perder o cartório. Na verdade,
É chato, né? Mas fazer o quê, né? Mudou muito. Inclusive, aproveitando o exemplo do nosso colega, hoje cabe pensão alimentícia, né, de alimentos gravídicos. Professor, o que é isso? Hoje você conhece uma moça, né, uma moça te conhece, e aí um relacionamento de um dia, de uma hora, gera uma criança. Ela pode ingressar com uma ação contra você, né, se ela achar que você é o pai, e nessa ação você é obrigado a pagar a pensão alimentícia. Existem casos no Brasil que depois ele quer fazer um teste de DNA. Ah, professor, pode fazer teste de DNA durante a gestação? Pode também, né? Pode também, não impacta em nada para a criança. E se provar que essa criança não é seu filho, você não vai ter esse dinheiro de volta, né? Porque é os alimentos gravídicos, você pagou para cuidar. Como assim gravídico, professor? A criança nem nasceu. Não nasceu, mas a mãe sabe disso, quem é mãe que está aqui sabe disso. Ó, gera muito custo, né? Uma gravidez, você precisa de cuidados médicos, né? Precisa fazer exames, precisa frequentar um especialista, precisa tomar algumas vitaminas, precisa se cuidar. Então, gera um custo antes de nascer a criança. A mãe merece esse cuidado, né? A gestante. Então, alimentos gravídicos também, mais uma forma de alimentos. Professor Júlio, temos perguntas dos nossos internautas que acompanham pela TV Cresce. Diz aqui a Ana Lúcia Babchak, da Praia Grande. Ela questiona sobre o que você passou a informação rapidamente no início da palestra. Boa noite, professor Júlio. Curso Direito Imobiliário na Avenida Paulista. Ela confirma o endereço, 1499, 10º andar. Aberto a corretores, sábado sim, sábado não. Este sábado é sim ou é não? Boa pergunta, hein? Esse sábado é sim, tá? Esse sábado sim. É sim. Esse sábado o professor Júnior não vai estar lá, mas estará outra professora, também a boa professora, então está convidado. Tá? Chegou lá e falou, eu sou convidado especial do professor Júlio, sou do Cresce, acabou. Você entra lá, independente da unidade, tá? Este é o sábado sim. Maravilha. Sábado, sim. Marcos Fontes, de São Paulo, diz, gostaria de saber como ficam também os animais, pois às vezes o casal não tem filhos. E aí ele brinca que aí o bicho pega. Mas a questão é... Pelo que eu entendi, se existe alguma guarda compartilhada com relação aos animais. O animal, na justiça, até pouco tempo atrás, a justiça, quem é dono do animal? Né? Qual o regime de casamento? Como assim, professor? O regime de casamento muda tudo na nossa vida, na verdade? Porque o regime de separação total de bens, após a constância do casamento, ou antes da constância do casamento, cada um que tem é seu, são bens particulares. Ah, professor, eu casei com o regime parcial de bens. Parabéns. Porque tudo após a constância do casamento é dos dois. E antes, professor? Cada um que tem é seu. São bens particulares. Tem o regime União Universal de Bens. Esse aí mistura tudo. E tem a separação final nos aquestos. Isso aí é um verdadeiro contrato. Tem um jogador de futebol aí que descobriu que a esposa estava traindo ele. Aí ela foi na justiça. Ah, eu quero meus direitos. Só que ele fez esse contrato com ela, não teve direito a nada. Então existe aí uma briga judicial aí. Esse tipo de casamento, separação final nos aquestos, isso aí é muito difícil, mas nós temos poucos modelos, é pouco utilizado. Os outros mais. Em relação ao regime de casamento, ele muda tudo, inclusive para o animal. Por quê? Quem comprou o animal? Ah, fui eu. Esse animal era antes ou depois do casamento? Vai mudar tudo, vai depender do regime. Ah, é União Universal de Bens, ou seja, tudo antes do casamento ou após é dos dois. Então, ou seja, esse animal é dos dois. Ah, mas eu comprei esse animal antes do casamento, e meu regime de casamento é União Universal de Bens. Se comprou antes, são bens particulares. Esse é um entendimento antigo, porque hoje começa a mudar. Cogita-se, inclusive, de criar uma lei de guarda para os animais, né? Então, hoje, começa a equiparar a jurisprudência a realmente a afetividade, né? Ou seja, ao amor, ao animal. Então, é uma briga interessante que não está pacificada ainda, mas hoje leva para o lado da guarda também. Hoje, um animal, não que está regulamentado guarda, mas hoje é efetividade, amor pelo animal, pelo bichinho aí, né? Interessante, a briga boa. Professor Júlio, boa noite. Boa noite. Pelo que nós entendemos, então, a maior preocupação do legislador foi trazer um consenso entre o casal, não é? E, consequentemente, um bem-estar a toda a família, não é isso? Mesmo, verdade. O grande objetivo da lei, da nova lei da guarda compartilhada, foi o quê? Dividir a responsabilidade. Fazer o pai e a mãe enxergar, opa, peraí, meu filho não é posse, né? Meu filho não é meu e do meu marido, ou vice-versa, né? Ou o pai ou a mãe. Não, o filho é meu, não, o filho é meu, não, o filho é dos dois. E a responsabilidade com essa lei, com a nova regra,
é dos dois também, 50% cada um. E esse objetivo a lei conseguiu acertar em cheio, né? Só não acertou o período, né? Dividir o período, isso aí é difícil mesmo. Boa noite a todos, me chamo Valdemir. E quem não cumpre da cadeia ambas as partes, ou não, antes só dava para o homem, agora... O Brasil ele segue o princípio da igualdade, né? Então, homem e mulher tem que receber o mesmo salário, inclusive se a mulher também não... Ela, né, não é a guardiã, mas ela não paga a pensão, também cabe pedido de pensão. Já existe no Brasil, já. Vários casos, inclusive. Então, a mulher também. Tanto a mulher como o homem, se ele tem a obrigação de pagar alimentos, se não pagar, cabe o pedido de pensão, né, de prisão ou penhora. Então, cabe sim, pode ser preso. E não só, né, eu brinquei aqui na nossa palestra, mas a questão também da medida protetiva, né? Lei Maria da Penha, não tem o João da Lapa ainda, não foi criada a lei do João da Lapa, mas a Maria da Penha também cabe por equiparação para o homem, hein? Né? Gente, eu agradeço a todos aqui pela presença, tá? Um grande abraço a todos aqui.